Meus amigos, nós estamos recebendo hoje em nossa casa nosso amigo Antônio Navarro, da cidade de São José do Rio Preto. Lá em Rio Preto, ele é trabalhador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. E o Navarro tem viajado em várias cidades da nossa região, visitando as casas espíritas e divulgando a doutrina. É com muita alegria que nós recebemos nosso amigo mais uma vez em nossa casa. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria imensa voltarmos aqui ao Maria de Nazaré, rever amigos, abraçar os amigos e fazermos mais amigos. Mas também sempre é um desafio enorme, porque falar da doutrina espírita e do evangelho na frente desses dois é complicado demais para mim, mas levo isso à conta de provação, né? Ver se a gente dá um impulso para dar uma melhorada aí. Mas nós viemos aqui, meus amigos, com a intenção de passarmos em revista o plano divino a respeito de nossas vidas. Sim, existe um plano divino a respeito das nossas vidas. Porque nos dias de hoje, em que ainda vivemos a pandemia, desastres como o de Petrópolis, e estamos experimentando agora essa questão geopolítica, Rússia, Ucrânia, envolvendo toda a comunidade mundial, se nós não estivermos firmes nas nossas convicções, nós fraquejaremos. E os números dizem isso. Os números dizem que o ser humano fraqueja e tem fraquejado muito. Essa pandemia deixou isso muito claro. A depressão, números assustadores. Tentativas de suicídio e o próprio suicídio, números avassaladores. Agressões intralares, sem conta. Separações, sem número. Então é preciso ter um lastro. E nós que estamos na casa espírita, buscando compreender a mensagem dos benfeitores espirituais, que em nome do Cristo vem nos esclarecer, nós temos a santa bênção nas mãos para nos fortalecer a fé, raciocinada sempre. Então a nossa proposta, repetindo, é passar em revista rapidamente algumas reflexões acerca do plano divino. Simples assim. Começaremos por Emmanuel, o grande Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel diz para nós em A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo, na abertura do primeiro capítulo, que assim como nós aqui no mundo material, no mundo dos encarnados, nas mais diversas culturas, nós temos as nossas tradições que são passadas de geração em geração, no mundo espiritual também existem essas mesmas tradições. E Emmanuel nos fala de uma delas, na abertura de A Caminho da Luz, que é um livro que todos nós precisaríamos ler atentamente, muito atentamente. Porque nós todos estamos, como o próprio título diz, a caminho da luz. Mesmo porque, segundo o Cristo, nós somos luzes. Nós somos as luzes do mundo. E segundo o Cristo ainda, é preciso fazer brilhar essa luz, para que vejam as nossas boas obras e todos deem glórias a Deus. Então, A Caminho da Luz é um livro que nos coloca a par desse plano divino. Mas nós vamos retirar de A Caminho da Luz tão somente esta tradição. Segundo Emmanuel, existe no mundo espiritual uma tradição que dá conta da existência de um grupo de espíritos puros, eleitos pelo Senhor da vida, em cujas mãos estão as rédeas que conduzem toda a fenomenologia que envolve o nosso Sol e o nosso sistema planetário. São espíritos puros, que representam a divindade maior, que tomam conta de tudo aquilo que se diz respeito
ao nosso Sol e o seu sistema planetário. Essa tradição diz que apenas em 2 oportunidades esses espíritos se reuniram nas proximidades aqui do nosso Sol. Lembrando que o Senhor Jesus faz parte desse grupo de espíritos. Na primeira oportunidade, foi justamente a partir do Sol, aproveitando-se de uma grande massa que foi retirada do corpo solar, produziu-se os planetas, que passaram a gravitar em torno do Sol. Espíritos construtores de sistema planetário. Não é para qualquer um. É preciso ter muita competência para esse tipo de coisa. E se nós buscarmos informação, nós vamos encontrar na ciência a ideia de que o nosso sistema planetário tem alguma coisa em torno de 4 bilhões e 700 milhões de anos. É tanto zero que a gente não consegue nem visualizar. E Jesus estava lá. E ele diz isso, não somos nós. Ele diz isso no Evangelho. Antes do mundo ser, eu já era. Palavras do Mestre Jesus. Mas é muito significativo quando em prece, já nos dias finais da sua presença física na Terra, quando ele diz em oração: Pai, glorifica-me novamente agora com a mesma glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. Estava ou não estava Jesus na formação do planeta? Pois é, ele já era um espírito puro há quase 5 bilhões de anos atrás. E hoje sabemos que ele é o governador espiritual do planeta. Tem experiência ele? Nós que nos vangloriamos às vezes de ter 30, 40, 50 anos de experiência nessa ou naquela profissão, imagina o Cristo. 5 bilhões de anos atrás ele já era um espírito puro, tomando conta de um grupo de planetas que foi construído por ele e por seus companheiros. Para que se constrói planetas? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Para que espíritos possam se desenvolver. Cria-se mundos materiais para que seres espirituais possam exercitar a vida física a fim de atingir a perfeição, conforme propõe a questão 132 do Livro dos Espíritos. Esses espíritos que são puros, além das suas atribuições naturais, cuidam dos espíritos mais incipientes, nós. A segunda vez que esses espíritos se reuniram, diz Emmanuel, foi para traçar um plano para que o Senhor Jesus viesse à Terra. Sim, há um planejamento. Há um planejamento. Quando nós estudamos o Velho Testamento, quando a gente pesquisa o Velho Testamento, nós vamos encontrar informações, e falaremos de alguma delas aqui, que nos dão a certeza de que há um planejamento em relação a nós outros. A segunda vez, esses espíritos se reúnem e traçam um plano de trabalho para que um deles, no caso o Senhor Jesus, viesse à Terra. Uma vez delineado o plano, esse plano foi transferido, da melhor maneira possível, segundo o entendimento, para os encarnados. De que forma? Mediúnica, através dos profetas. Os profetas, entre 700 e 500 anos antes do Cristo, começaram a anunciar a presença dele aqui. São 200 anos de profecias. Entre 700 e 500 anos, vários profetas anunciam a vinda desse ser especial à Terra, no futuro. Fazendo com que o povo judeu pudesse se manter na fé, na esperança, fazendo o que precisava ser feito, ou o que precisaria ser feito, segundo propõe a questão 871 do Livro dos Espíritos, porque quando Deus, que raramente permite que o futuro seja revelado, quando Deus permite que ele seja, é para que determinadas coisas aconteçam, para que resulte naquilo que Deus espera para executar o plano.
Então os profetas começaram a dar voz à espiritualidade maior, dizendo que esse ser viria aqui na terra. E é possível, ao analisarmos as profecias, Kardec trabalha isso também, ver que existe um plano de trabalho. Um plano de trabalho. E nós poderíamos aqui ficar tão somente com Zacarias, que viveu 5 séculos antes do Senhor. O que disse Zacarias acerca do Senhor Jesus na terra? A primeira das suas previsões era de que ele seria trocado por 30 moedas de prata. Um detalhe insignificante. E aconteceu. Com 5 séculos de antecedência, já se sabia que ele, quando estivesse aqui, seria trocado por 30 moedas de prata. E todos nós sabemos que foi o pagamento que Judas recebeu para entregá-lo. Está ou não está programado? Mas ouçamos a segunda profecia de Zacarias. Exultai, Jerusalém, alegrai-vos, pois que o teu rei vem até ti montado no lombo de um jumento, filho de jumento. Zacarias falando com 5 séculos de antecedência. No último domingo que o Senhor passou entre nós, e ele estava se dirigindo a Jerusalém, porque no domingo seguinte seria comemorado a Páscoa judaica, o Senhor Jesus dá uma ordem a alguns dos seus discípulos mais próximos. Vão em determinado lugar e encontrareis lá um jumentinho, filho de jumento. Desamarrai o animal e trazei para mim. E se alguém perguntar para que estão levando o animal, digam que é para uso do Senhor. E os discípulos fizeram o que Jesus ordenou. Foram até no local apontado, encontraram o animal, desamarraram o animal e começaram a levar para o Senhor Jesus. E alguém perguntou, mas por que vocês estão levando o animal? Para uso do Senhor. Até isso estava previsto. Ou seja, até isso estava programado. Naquele domingo, o Senhor Jesus monta no lombo do jumento e começa a se dirigir a Jerusalém. Mas nós estamos falando de uma atitude do Senhor Jesus depois de 3 anos de trabalho aqui na terra, onde ele já era muito conhecido e onde ele ia sempre tinha muita gente. E é fácil entender por quê. Se hoje os nossos prontos-socorros, as nossas UBSs, os nossos hospitais estão abarrotados de gente doente, com toda a tecnologia que nós temos no campo das medicações, imaginemos a época do Cristo, onde não havia remédio para nada. A estimativa de vida variava entre 30 e 35 anos, por conta justamente da dificuldade de se manter a saúde. E aí surge um ser que cura qualquer coisa. Tinha ou não tinha gente em torno dele? Muita gente. Tinha tanta gente que as pessoas começaram a margear a estrada que levava a Jerusalém. E era dia de festa. E eles começaram todos a balançar ramos de palmeiras e forrar o chão. E nós perguntamos hoje, que domingo é esse? O domingo de Ramos. Estava previsto há 5 séculos. O que nos leva facilmente a acreditar que existe um planejamento detalhado para a presença do Senhor à terra. Mas raciocinemos. Se um grupo de espíritos puros, eleitos pelo Senhor da vida, se reúne para construir um sistema planetário e esse mesmo grupo de espíritos se reúnem para planejar a vinda dele à Terra, podemos concluir que a tarefa tem a mesma significação, o mesmo nível de importância. O mesmo nível de importância. Então o Senhor Jesus viria à Terra e viria secundado pelos espíritos que fazem parte desse grupo. A terceira tentação que o Cristo sofre aqui na terra, lição para todos nós, diz respeito a isso. Está escrito que legiões de anjos o serviriam para que não tropeçasse em pedra alguma. Quer dizer, desde o Velho Testamento,
estava anunciado que Jesus teria aqui uma quantidade imensa de assessores angélicos para a sua tarefa. Por quê? Porque é uma tarefa diferenciada. É uma tarefa de suma importância. É uma tarefa hercúlea que só um espírito do nível dele poderia fazer. Emmanuel dirá para nós, em O Consolador, que Moisés trouxe o princípio da justiça na primeira revelação. Começou a implantar a lei. A segunda revelação, Jesus traz a semente do amor, que estamos aprendendo até hoje. Passados 2000 anos, ainda não interpretamos adequadamente essa questão, ou esse sentimento, mesmo com as orientações da doutrina espírita. Mas temos o futuro pela frente. Nós poderíamos, então, meus amigos, travar um diálogo com o Senhor Jesus. Fictício, é verdade, mas nos ajudaria a compreender do que se trata. O evangelista João diz no primeiro capítulo que ele é o verbo que se fez carne. E é ele que produziu todas as coisas, diz o evangelista. Ora, verbo que se fez carne, em Jesus nós podemos interpretar como sendo aquele que veio trazer o verbo divino, veio trazer as orientações divinas para nós outros aqui na terra. Ele é o representante de Deus junto de nós outros. Senhor, perguntaríamos então, qual é a tua motivação para vir aqui? Espírito puro que é, por que você sai das regiões que nem imaginamos como é, para vir nesse vale de lágrimas? Sofrer as consequências da ignorância humana. E Jesus vai responder lá no Evangelho de João. Eu não vim para satisfazer a minha vontade, mas sim para satisfazer a vontade daquele que me enviou. Olha, é um espírito puro, que está sujeitando a vontade dele à vontade de Deus. É um espírito puro que está mostrando para nós a necessidade da subserviência às leis divinas e à vontade de Deus. E é por isso que ele transfere para nós, no Pai Nosso, esse entendimento quando ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E basta alguma coisa dar um pouquinho errado em nossas vidas, Deus nem sabe que eu existo, não está nem aí para mim. E Jesus, eu vim para satisfazer a vontade daquele que me enviou. E diz mais, e a minha alegria é satisfazer a vontade dele. Ou seja, Jesus, além de se submeter a Deus, o faz com alegria. Por quê? Porque ele já compreende perfeitamente que existem regras. Ou melhor dizendo, já em linguagem espírita, leis, que Kardec vai estudar como sendo leis naturais. Ou seja, são as leis de Deus. Senhor, você veio atendendo à vontade de Deus? Sim. E qual é a vontade de Deus, então, a nosso respeito? E Jesus responde. É da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu se perca. Para quem Jesus está trabalhando? Para nós. Amando de quem? Do Pai. Isso deveria fazer com que nós nos tranquilizássemos diante das dificuldades da vida, dos problemas maiores, porque, no final das contas, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. E da minha não precisa nem ser Deus para contar. Né? Há um controle sobre tudo aquilo que acontece. Mas Jesus vai dizer mais. E aí já é da parte dele. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é que Jesus quer transferir para nós? Jesus quer transferir para nós uma mensagem que seja minimamente suficiente, de acordo, claro, com o nosso entendimento, para que nós sejamos felizes.
É disso que se trata. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas no decorrer desses 20 séculos, nós estamos achando que vida abundante é ter coisas. Mas o meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Por que estão abarrotando o vosso celeiro, se essa noite será pedida a vossa alma? Olha as aves do céu, os lírios do campo. Não entendemos nada ainda. Mas, enfim, Jesus tem todas as possibilidades nas mãos para executar o plano divino, e ele o faz magistralmente, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos nós. Porque não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Somos nós. Jesus está falando para nós. Ora, qual é a novidade em Jesus? Ele mesmo anuncia. Por conta da dureza de vossos corações, Moisés permitiu esta lei. Mas daqui para frente, não. Daqui para frente, faça para o teu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Isso nos remete àquele jovem doutor da lei que questionou o Senhor. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz para ele o que estava escrito no Velho Testamento. O que estava aí está. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Velho Testamento já dizia isso, mas nós não compreendíamos. Não estávamos preparados. Mas a presença de Jesus já mostra claramente, porque a mensagem dele é essa, que nós, há 2000 anos atrás, já estávamos minimamente preparados para a lição do amor. Então poderíamos perguntar para o Senhor Jesus: Senhor, o que é o amor? Isso ele não respondeu. Pode procurar no Evangelho. Jesus não define o amor. Mas ele fala que tem um jeito de provar se é amor. Não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, amor é um sentimento, dirá Lázaro, a melhor definição de amor que existe no mundo é a de Lázaro. Instruções dos Espíritos, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título da mensagem é A Lei de Amor. E ele vai definir o que é o amor. O amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos da criatura elevados à altura do progresso que ela já realizou. Porque no seu começo só existe instinto. Um pouco mais avançado, mais corrompido, chegam as sensações. Mais avançado ainda e esclarecido, surge o amor. Não no sentido vulgar do termo, como nós entendemos no dia a dia, mas como um sol interior, que reúne no seu foco ardente as nossas necessidades e as revelações que nos são trazidas. O que Lázaro está falando? Que o amor é um sentimento que é como um sol. Quais são as funções básicas do sol? Poderíamos elencar algumas delas aqui. Em primeiro lugar, iluminar. Em segundo, aquecer. Em terceiro, aglutinar em torno de si através da atração seres. No caso do nosso sistema planetário, seres, os planetas. Para a matéria, a gravidade é a lei de amor. Para o sentimento, para o mundo moral, é o amor, a lei natural de atração. Então Jesus aparece aqui na Terra para fazer com que a gente aprenda a amar. E quando ele define, então, os 2 maiores mandamentos, ele justifica que aí está toda a lei e os profetas. O que significa dizer que os profetas, em sendo uns médios de então, trazendo aquilo que há no mundo espiritual para nós, significa que o amor rege tudo aquilo que existe, seja no campo material, seja no campo espiritual. Por isso mesmo, Jesus estabelece que a lei de Deus é a lei de amor.
Porque aí está toda a lei e os profetas, significa que tudo funciona na base do amor. Allan Kardec vai estudar na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais, que nós temos necessidade de compreender para errar menos aqui na Terra. Consequentemente, acertar mais. E é importante que a gente entenda isso, porque é fácil compreender o mecanismo. E o primeiro capítulo da terceira parte, Kardec estuda as leis naturais. Lei divina ou natural, que são as leis de Deus. E meus amigos, se existe alguém aqui, nesse momento, que se sente infeliz, que está passando por momentos de infelicidade, preste atenção na questão 614 do Livro dos Espíritos, porque é a questão que abre a terceira parte, consequentemente abre o capítulo. Porque por si só ela vai nos revelar porque somos infelizes ou porque estamos infelizes. O que se deve entender por lei natural, pergunta Kardec. E os benfeitores dizem, lei natural é a lei de Deus, lei de amor. Única, necessária para a felicidade do ser humano, porque esta lei lhe indica o que ele deve e o que não deve fazer. E o ser humano só é infeliz porque se afasta dela. Já explicou a infelicidade ou a felicidade. É a proximidade com a lei de Deus ou o distanciamento em relação a ela. Ora, se a lei de Deus é amor, por que eu sou infeliz? Porque eu ainda não amo como Jesus recomendou. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Então o plano divino para nós outros é para nos ensinar a amar. E inserindo o próximo em nossas vidas, o Senhor está dizendo que não há outra forma de atingirmos o céu se não for através do próximo, porque se não for na vida de relação, se não houver vida de relação, não tem como exercitar os nossos sentimentos. E é por isso que lei de sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos, vai falar para nós que a vida em sociedade é uma necessidade, porque tanto os fortes quanto os fracos necessitam uns dos outros. Então eu não posso fugir da sociedade, da vida de relação. Pelo contrário, eu preciso ter vida de relação, para poder aprender a amar como Jesus recomendou. Sempre no sentido de fazer para o próximo aquilo que eu quero para mim mesmo. Ora, se eu quero ser feliz, e quem não quer? Eu preciso começar a dar um jeito de ajudar as pessoas que convivem comigo a também serem felizes. Essa é a nossa tarefa. Aliás, falando em tarefa, François de Geneve, A Melancolia, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar para nós que a nossa primeira missão na Terra é a família. Pois é, se a gente tem que dividir, tem que espalhar o amor, tem que começar dentro de casa. Tarefa do Espírito. Jesus deixou isso muito claro. Todas as recomendações dele são no sentido da convivência. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Só é possível isso na vida de relação. Se alguém te ferir na face direita, ofereça a esquerda. Isso só é possível na vida de relação. E assim sucessivamente. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Se alguém exigir que você ande 1000 passos, dê 2000. Se você fizer um benefício com a mão direita, esconde da esquerda. Faça mais, quer dizer Jesus. A ponto de amar os vossos inimigos. Aqueles que vos perseguem e caluniam. Então Jesus está recomendando lições para aplicarmos com o próximo. E quando os judeus quiseram saber como é que era feita a separação daqueles que vão para o céu e que vão para o inferno, ele foi muito claro. Passai à direita, benditos de meu Pai, ir para o céu.
Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes, preso e me visitastes, doente e foste me ver. Fui estrangeiro em vossa terra e me acolhestes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos. Foi a mim que o fizeste. Passai à esquerda, malditos de meu pai, e para o inferno. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Mas quando foi que deixamos de fazer isso, Senhor? Quando deixaram de fazer a um desses meus mais pequeninos irmãos. A lição é claríssima, nós precisamos atender às necessidades alheias. E esse tem sido um problema. Porque, não sei com vocês, mas comigo, eu espero todos os dias que os outros satisfaçam as minhas vontades. E muito mais lá em casa. Porque se não for do meu jeito, não serve. Ou é do meu jeito, não precisa fazer. E ainda anuncio que a porta da rua é a serventia da casa. E queremos ser felizes. Tem jeito? Não tem jeito. Então o nosso foco está errado. E é isso que Jesus veio fazer aqui. Apontar o foco. Vivemos dias complexos, nós sabemos. Todos nós estamos pressionados por 1000 coisas. Natural. A questão intelectual tem avançado muito rapidamente e a moral está ficando para trás. Eu queria pedir licença a vocês para passar rapidamente, narrar rapidamente 2 experiências que eu vivi. Que tem muito a ver com isso que nós estamos conversando. Para mim foi enorme lição. A primeira delas, há uns 5, 6 anos atrás. Fazíamos parte de um grupo de pessoas que distribuía leite e pão à noite para moradores de rua, lá em São José do Rio Preto. Domingo à noite, nós ajuntávamos lá um grupo de pessoas, preparávamos o sanduíche e o leite e levávamos para morador de rua. Tem muito morador de rua em São José do Rio Preto. O último recenseamento agora no final do ano, 850. E era uma rotina, e a gente tinha o nosso trajeto e que terminava ali na Avenida Badibacite, no cruzamento com a Rua Independência, encostadinho ao albergue noturno. De domingo à noite ali é um mar de gente que mora na rua. E várias entidades passam lá distribuindo comida, tem o albergue que dá sopa. Mas nós estávamos lá naquela noite e ficou ao meu encargo distribuir os pães que estavam no porta-mala. O restante do pessoal organizava a fila, distribuía os copos, distribuía o leite, a pessoa passava, pegava o pão e ia embora. E teve um rapaz, uns 30 anos talvez, que não entrou na fila e veio em minha direção. E quando ele estava bem pertinho, eu perguntei para ele, meu irmão, você não vai querer leite e pão hoje? Ele falou, não, meu amigo, hoje eu não quero leite e pão, hoje eu quero um abraço. Me chocou. Eu não esperava. Eu falei, mas é para já. Nós nos abraçamos. Foi muito, mas muito especial. Para mim. Para ele eu não sei. Acho que ele saiu satisfeito também, porque nós ficamos bastante tempo. Eu perguntaria então para vocês, porque foi o que eu perguntei para mim. Qual era a fome desse rapaz? Qual era a sede dele? De sentimento humano. Não era de leite e pão, não. Sentimento humano. E há pouco tempo, agora já nessa pandemia, lá no Franciscano Xavier, no Solo Sagrado, bairro da periferia, quem não conhece, bairro da periferia. Antes da pandemia atendíamos 80 famílias, 90 todos os sábados. Com a pandemia chegamos no pico a quase 265 famílias. Todos os sábados. Mas não dá para pôr esse pessoal todo para dentro por conta da pandemia. Então nós organizávamos a fila e organizamos até hoje a fila pela calçada que chega a contornar o centro. E eles passam no portão do centro e pegam as vasilhas com
o almoço, com mantimentos, com o leite, e assim sucessivamente. Mas antes de começar a distribuição, a gente passa pela fila. Conversando com as pessoas, anotando os nomes. E claro, eu faço parte do Francisco Cândido Xavier desde a fundação em 1987, século XX. Você vai fazendo amizade. Lá no Solo Sagrado nós estamos há 32 anos. Então você vai fazendo amizades. E tem um senhor na fila que sempre que a gente se aproxima dele, no meu caso, ele já vem brincando e gosta de abraçar. Eu também gosto de abraçar e a gente se abraça e brinca um com o outro. O homem é forte que só um touro, é bem mais velho que eu, mas é forte como um touro e eu brinco com ele, ele brinca comigo. E num sábado desses aí, o ano passado, agora mais para o final do ano, nós estávamos ali fazendo festa um com o outro, abraçados, e eu escutei atrás de mim: nossa, eu também quero um abraço. Imediatamente eu me lembrei da primeira experiência. Mas só que dessa vez era uma voz feminina. E eu me voltei, e uma senhora também bem mais velha que eu, muito sofrida, olhou bem nos meus olhos e falou: seu Navarro, o senhor não me dá um abraço? Eu também quero um abraço. Falei: mas agora, é para já. Sabe o que é, seu Navarro? Faz mais de 2 anos que ninguém me abraça. Falei: meu Deus, pensei comigo, tudo isso muito rápido. Não tem família? Irmã, irmão, pai, mãe talvez não, porque a idade dela já era muito avançada, os pais seriam muito mais. Não tem filhos, filha? Não tem parente para abraçar essa mulher? Amigos? E aí nós nos abraçamos, ela soluçava. Qual era a fome e a sede dela? A mesma que a minha. Quem de nós não gosta de um afago? Quem de nós não gosta de ser abraçado quando nós estamos precisando de um arrimo, uma mão amiga, uma palavra amiga? Então, Jesus vai recomendar para nós todos: não repila aquele que te pede emprestado. Palavras do Senhor. Ora, o que as pessoas estão pedindo emprestado para nós outros, nessa vida corrida que nós estamos vivendo hoje? As pessoas estão pedindo emprestado um pouquinho do nosso tempo. Diz Joana de Ângeles que nós corremos o tempo todo para lugar nenhum. Estão pedindo emprestado para nós outros um pouquinho do nosso silêncio, um pouquinho de boas palavras, menos críticas e mais incentivos, menos cobranças e mais elogios. Estão pedindo emprestado um pouquinho da nossa paciência, da nossa serenidade, um ombro amigo, uma atenção. Quem está pedindo isso? Os que moram lá em casa, os que trabalham comigo e os que se envolvem comigo lá no Centro Espírita, que são os 3 lugares que eu mais vou. E dos 3, o que eu menos vou é na minha casa. Todo dia tem atividade espírita. Perceberam do que se trata a mensagem de Jesus? Qual é o plano divino? Nos ensinar a amar. Mas acontece que o Senhor Jesus tinha muitas coisas para nos dizer. Mas não poderia ter dito naquela época. Não estávamos preparados. Ele anuncia então o Consolador. Mas ele vai deixar uma pista muito interessante naquele diálogo extraordinário com Nicodemos, o doutor da lei. Todos nós conhecemos. Vamos pensar só a frasezinha para nós refletirmos. Está se discutindo ali a reencarnação, que Nicodemos, que era doutor da lei, não entendia. Nicodemos, diz Jesus: o Espírito, como o vento, sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que significa dizer, porque sopro de vida no livro sagrado é dar vida a um corpo físico. Se o Espírito sopra a vida onde ele quer, significa, antes de mais nada, que ele está consciente.
no mundo dos espíritos. E se ele está soprando onde ele quer, é porque ele tem uma vontade a ser concretizada ali. Então ele está escolhendo. E se ele está escolhendo, porque toda escolha nos remete a motivos, a necessidades, a objetivos. O que Jesus está dizendo para Nicodemos e para todos nós, que o Espírito, ao soprar a vida no corpo físico, ele está em busca da realização de um planejamento pessoal. E a questão 258 do Livro dos Espíritos e seguintes vão dizer para nós que nós, quando no mundo espiritual não só sabíamos que tipo de vida que a gente ia viver aqui na Terra, ou vai viver, quanto nós sabemos porque é justamente nós que planejamos. Então todo o aspecto que nos envolve agora é de acordo com as nossas necessidades provacionais. É de acordo com as nossas necessidades expiatórias. Ninguém está no endereço errado. Eu sei, minha mediunidade aqui está falando. Lá no fundo tem alguém pensando, não acredito que eu planejei aquela cruz que está lá em casa. Planejou sim. Aliás, pediu para ela participar da sua vida. De joelhos. Assim como tem um plano reencarnatório pessoal para levar o meu espírito mais próximo a cada vida da perfeição, a espiritualidade maior sobre o comando divino tem um planejamento para os espíritos como um todo que estão vinculados a este planeta. Então o Senhor Jesus está no comando, não há o que temer. Está tudo sob controle. O que é que está faltando? Eu fazer a minha parte nesse concerto, porque estamos numa grande orquestra, só falta eu começar a amar como ele recomendou. Só falta isso. Para encerrarmos, a questão 860 do Livro dos Espíritos. A questão 860 é impactante e definitiva. Porque quem de nós, aqui, hoje, não gostaria de mudar alguma coisa na sua vida? Tirar alguma coisa ruim e colocar outra coisa boa no lugar. É um anseio natural que nós temos. É a busca incessante pelo bem-estar. Isso faz parte das leis naturais. Então Kardec pergunta para os espíritos na questão 860. Vale a pena, meus amigos, pegar o Livro dos Espíritos e meditar na pergunta e na resposta. Por que na pergunta? Porque Kardec é um absurdo querermos analisar o gênio de Kardec, o espírito de Kardec. Então até as perguntas dele precisam ser estudadas por nós. Então ele pergunta na questão 860 se é possível alterar os acontecimentos de nossas vidas, fazendo com que alguma coisa que não estivesse planejada não acontecesse, e outras que não estavam planejadas se dessem. Ou seja, o que ele está falando? É possível mudar a minha vida? Fazer com que isso não aconteça e pôr outra coisa no lugar? Sim, dizem os benfeitores. Ora, mas Jesus já tinha falado, pede e será dado. Sim, desde que, respondem os benfeitores, essa mudança aparente se encaixe no tipo de vida que o Espírito pediu. Ou planejou. Ou seja, não adianta querer mudar tudo na sua vida, pois que você pediu, segundo o livre-arbítrio espiritual que tem predominância sobre o livre-arbítrio do encarnado. Por isso que às vezes a gente pede e Deus não dá. Porque é muito importante que a gente viva aquilo. Não adianta reclamar. Nós pedimos aquilo e Deus sabe que precisa ser daquele jeito, para o nosso bem. Então é possível sim, desde que essa mudança esteja de acordo com o programa traçado pelo Espírito. E continuam os benfeitores. Mas não se deveria se preocupar com isso. Nós deveríamos, palavras dos Espíritos, nos preocupar tão somente com o único objetivo do Espírito
encarnado, praticar o bem. Isso muda todas as coisas e evita um mal ainda maior. Qual é o objetivo, então, traçado para as nossas vidas? Praticar o bem. Ora, o que é praticar o bem se não amar, como Jesus recomendou? Então, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de convulsão social, nesses momentos de convulsão e desalinho político, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais do que eu tenho feito. Mas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve a meu fardo e suave é o meu jugo. Vem a mim, eu não te deixarei órfão, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. E tememos o mundo, e tememos a pandemia, e tememos a situação econômica, e tememos, quando o Senhor Jesus está cuidando dos nossos destinos. Eu vou preparar-vos o lugar. Meus amigos, é uma questão de opção. E ela precisa ser definitiva. Mesmo porque o raciocínio nos leva a isso. Escolhamos definitivamente, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muita paz a todos e muito obrigado.